Então nós tínhamos visto aqui Wilhelm Reich, até o René Guénon, Heidegger, etc, etc. Bom, então chegamos aqui no Herbert Marcuse. Então eu vou ler aqui e comentar. Todos os membros da escola de Frankfurt eram filhos de milionários. O único que vinha de uma família de pés rapados era Herbert Marcuse, que o chefão Max Horkheimer, filantropo como ele só, punha para trabalhar com salário de fome. Por uma espécie de inversão compensatória que não é nada incomum, isso talvez tenha sido a origem de uma diferença essencial entre Marcuse e seus colegas do Instituto de Pesquisa Social, que é a própria escola de Frankfurt. Outra coisa, né? Na Alemanha, quando se fez a marxistização, esse foi um momento de glória da escola de Frankfurt, porque essa escola era a única tradição alemã de pensamento que restava organizadamente. Então, eles tomaram posse do ambiente, né? Então, você tinha que fazer um negócio que fosse, ao mesmo tempo, antinazista, também anticonservador de quebra, antiliberal, mas tinha que ser alemão. Então, foi a grande chance deles. Bom, então isso talvez tenha sido a fonte de uma diferença essencial entre Marcuse e seus colegas. Enquanto eles estavam persuadidos de que só o que restava era destruir tudo pela maledicência sistemática, astuta e corrosiva, ele achava que ainda havia uma esperança de revolução social e de um futuro melhor. Desiludidos com o proletariado que havia desertado em 1914 e parecia aburguesar-se despudoradamente, eles não enxergavam mais nenhuma classe social que pudesse representar os interesses genuínos da revolução. Vocês imaginam o que é isto para o marxista? Todo o marxismo é baseado na ideia de que existe uma luta de classes, de que existe uma sucessão de classes dominantes e de que a última classe, que é o proletariado, só ela pode ter uma visão objetiva da história. Por quê? Porque ela não tem interesses especiais que distorçam a sua consciência. Ao contrário, os interesses do proletariado são os interesses da humanidade inteira. Então, só o proletariado tem a visão objetiva da história. Isso dizia Marx. De repente, os negros descobrem que o proletariado não está nem aí. Ou até está do outro lado. Você imagina o choque que isso representou para esses caras. Falaram, e agora, o que fazemos? Daqui a pouco nós vamos ver qual foi a reação geral da escola de Frankfurt, mas por aqui vamos ver primeiro o Marcuse. Desiludidos com o proletariado que havia desertado em 1914 e parecia aburguesar-se despudoradamente, eles não enxergavam mais nenhuma classe social que pudesse representar os interesses genuínos da Revolução. Veja, você tem a ideia da Revolução e Marx baseava a esperança da Revolução numa determinada classe. De repente, sobrou só a ideia, não tem mais uma classe para realizar aquilo. Né? Mas, se encontrasse com eles, Marcuse achou que ainda havia uma ou várias. A primeira que ele julgou adequada para esse fim foram os artistas. Na sua tese universitária de 1922, ele observou com razão que toda obra de arte, especialmente literária, não examina o mundo segundo os critérios banais dele mesmo, mas segundo os de um mundo superior, ideal, inspirado nos mais altos valores da humanidade. Isso é certo. Quer dizer, a arte, nesse sentido, tem uma certa incompatibilidade com o estado degradado do mundo. Dessa observação acertadíssima, porém, um materialista não poderia tirar outra conclusão, exceto confundir a eternidade com o futuro e o mundo do espírito com o paraíso socialista. Se você vê, por exemplo, se você lê a Divina Comédia de Dante, ele está condenando o mundo inteiro. Ele põe o Papa no inferno, põe os reis no inferno, põe todo mundo no inferno. Tá certo? Mas em nome do quê? Da eternidade. Da perspectiva do paraíso, que é o final do poema. Tá certo? De repente, essa prerrogativa do paraíso, que é posterior ao juízo final, é transferida a um tempo histórico terrestre futuro. Eric Voegelin chamava isso imanentizar a escatologia. Que tornar a escatologia, em vez de ser transcendente, quer dizer, posterior a este mundo e além deste mundo, ela se torna interna a esse mundo. Em vez do juízo final e da passagem à vida eterna, tínhamos a revolução e o advento de um mundo melhor. Os artistas em geral, portanto, segundo Marcuse, eram revolucionários que se ignoravam. Então ele vê o potencial de condenação do mundo que está contido, evidentemente, em toda a obra de arte e
conclui daí que eles são representantes da revolução e de um estado social futuro. Não há nenhum motivo para fazer isso, porque eles mesmos, os próprios artistas, você pegar um por um, você pegar Dante, Shakespeare, Balzac, tal, okay. Ele está querendo fazer uma reforma social aqui, um mundo futuro? Não, ele está falando de outra coisa. Né? Eu lembro, por exemplo, existe um soneto de Rilke, foi traduzido pelo Manuel Bandeira, chama Torso Arcaico de Apolo. Então, um soneto, como sempre, tem 14 linhas. Nas 13 primeiras linhas, ele vai descrevendo a perfeição do corpo de Apolo. E na última linha, ele diz assim, você tem de mudar de vida. A perfeição impõe, então, um dever de você melhorar. Mas ele não está dizendo que precisa fazer a revolução, né? Ele está falando para a pessoa que está vendo a estátua de Apolo. Então, Marcuse permaneceu fiel a esse programa até o fim dos seus dias, apenas ciscando no lixo contemporâneo sinais de novas classes que pudessem se somar a essa militância inconsciente. Acreditou encontrá-las nas massas dispersas de rejeitados e marginalizados, mendigos, drogados, delinquentes, loucos, prostitutas e sabe-se lá por que estudantes. Com exceção dos estudantes, esses grupos constituíam o lumpenproletariado, o proletariado em farrapos, quer dizer, lumpenproletariado quer dizer isso, proletariado em farrapos, que Karl Marx considerava uma corja de traidores e inimigos da revolução. Então você vê como o negócio está mudando, quer dizer, justamente onde Karl Marx viu os inimigos, Marcuse viu o portador essencial da bandeira revolucionária. Marcuse precisou de alguma coragem ou imprudência para inverter a posição deles no quadro estratégico. A força do proletariado, você vê como foi ousada, quase psicótica essa ideia. A força do proletariado, como bem viu Marx, provinha de que os operários tinham o domínio imediato físico dos meios de produção, dos quais a burguesia tinha apenas a propriedade jurídica. Observação muitíssimo bem feita. Quem está lá pilotando as máquinas são o operário. O dono do negócio está lá no escritório, ele nem sabe como funcionam as máquinas, tá certo? E ele tem a propriedade jurídica que é totalmente abstrata, mas quem tem a mão na massa, quem controla o equipamento são os proletários. Então Karl Marx viu acertadamente, falou, se esses caras quiserem parar tudo e cortar a cabeça do chefe, nada os impede. Né? É correta essa análise, né? Só que o proletariado não fez isso, por quê? Porque ele começou a ganhar mais dinheiro no capitalismo, fazer revolução para quê? Em comparação, o lumpenproletariado nada produzia. Podia, no máximo, servir de força auxiliar nas agitações de rua, sem oferecer perigo substantivo para o poder burguês. Você vê, na ascensão do nazismo, o lumpenproletariado teve uma função importante, uma função auxiliar. Né? E se você vê na Revolução Francesa, na Revolução Russa e depois na Revolução Nazista, nos 3 casos o proletariado foi usado e jogado fora. Lenin se prevaleceu dos caras para fazer bagunça, então mandou fuzilar todos, até o último. Né? Então, aí fala que o Bolsonaro quer fazer isso. Ele quer matar os drogados, bandidos, tudo. Não, o Lenin fez isso. Ademais, como organizar a anarquia pura e simples? Quer dizer, essa é uma massa que não tem disciplina, não tem ordem, não tem objetivo na vida. Está todo mundo perdido. Como é que se vai organizar esses caras? É impossível organizá-los, a não ser que haja um poder superior, tá certo? E um financiamento extraordinário. Essa é a origem dos mortadelas. Né? E dos antifa. E dos antifa, exatamente. Então você pega um monte de pé rapado, drogado, bandido, prostituta, tá certo? Dá um dinheiro para eles e diz, você faz tal coisa assim, assim. Quer dizer, eles trabalham por projeto, não é que nem o operário que trabalha todo dia que tem emprego regular. Não. O cara ganha dinheiro quando tem um, né? Nós temos um movimento lá, sei lá, em Porto Alegre, toma lá, R$50 um sanduíche de mortadela, cachorro quente. O nego vai. Eu lembro do Ronaldo Alves contando como que ele arrebanhava candidatos. Ele é um amigo nosso que nasceu no Morro da Rocinha. Ele conhecia todo mundo na Rocinha, né? Ele disse que ele foi estudar Direito e a faculdade organizou uma visita aos presídios, para conhecer os presídios, né? E quando chegou no presídio, todos os presidiários conheciam ele. Ô, Ronaldo, tal, né? Ele querendo se esconder. E
Ele foi lá coletar eleitores para um candidato, que eu não me lembro quem era, era o... Esqueci. Cândido Mendes, é. Então era assim, era um cachorro quente, uma Coca-Cola para cada um, mais um pouquinho de dinheiro, pronto, encheu o auditório de pessoas que não estavam absolutamente entendendo nada do que o Cândido Mendes dizia, mas esta é a força do lumpenproletariado, ele trabalhar por projetos, né? Como organizar a anarquia pura e simples? Só havia um meio, a massa lumpenproletária tinha de ser subsidiada pelo governo ou por megafortunas, com consequências que serão estudadas na terceira parte desta exposição, que não chegou ainda, vamos chegar depois. Quanto aos estudantes, o único motivo pelo qual poderiam constituir uma força anti-establishment era que não tinham função definida na sociedade. Isso aqui foi um negócio que eu escrevi um artigo para a revista Época há muito tempo. Ora, todo ano as universidades no mundo inteiro despejam no mercado camaradas que têm altas pretensões intelectuais e que não têm função. Você não tem lugar para tanto intelectual na sociedade. O que vai fazer com eles? Então eles ficam uma espécie de força social anárquica, à solta. Né? Isso é assim desde a Idade Média. Né? Quando fundaram as primeiras universidades, que você acompanha na história do século XII, XIII, já havia agitações estudantis formidáveis, às vezes tomavam uma cidade inteira, só que eles não sabiam o que fazer com a cidade e acabavam devolvendo. Quer dizer, eram agitações totalmente inconsequentes. Né? Mas isso era uma situação temporária. Com o tempo, cada um desses estudantes, se integraria na classe dominante, ou cairia por lumpenproletariado logo. Quer dizer, ou ele vira deputado, governador, administrador, alguma porcaria, advogado, ou então ele vai se drogar e cair no banditismo. Né? Protestos estudantis existiam desde a Idade Média e nunca produziram uma mudança de regime político. Nunca nenhum. Isso é importante. Né? Então, qualquer revolução que se baseie na agitação estudantil, ela está condenada ao fracasso, evidentemente. Mas a teoria era de que esses caras, junto com o lumpenproletariado, são agora a classe revolucionária por excelência. Uma característica do Marcuse é o seguinte: o Marcuse nunca argumenta em favor de nada o que ele diz. Nada. Ele simplesmente vai dizendo as coisas e quem engoliu, engoliu, quem não engoliu, engolisse. É um estilo também de fazer. Se você lê, por exemplo, o Nikolai Berdyaev também é assim. Ele não justifica nada, ele simplesmente vai dizendo. Né? Então, na expectativa de que isto, como nos diálogos de Sócrates, corresponda à experiência interior do leitor. Só que as coisas do Marcuse não correspondem à experiência interior nem dele mesmo, porque ele estava vendo que não era assim. Né? Mas existe sempre um mecanismo de você passar a ver as coisas do jeito que você ouviu, não porque corresponda à sua experiência, tá certo? Mas porque você fica inibido de contestar. E você acha que você é burro, o professor que é inteligente, então, embora você não esteja entendendo o que ele está falando, você concorda. Isso aí é também universal. O programa de Marcuse era tão vago e nebuloso quanto a sua visão do paraíso socialista. Chamado a descrevê-lo, ele limitou-se a mencionar a liberdade sexual. Quer dizer, como será o mundo socialista futuro? Todo mundo vai ter liberdade sexual. O pessoal vai se dedicar ao prazer e não ao trabalho. Como? E vão viver do quê? Quer dizer, não há organização da economia nem nada. Quer dizer, é uma coisa tão utópica que não vale a pena discutir. Você não precisa discutir com o cara que propõe isso pelo seguinte: ele não vai fazer o que ele está dizendo. O cara propõe um treco impossível, ele vai acabar fazendo outra coisa qualquer, mas não essa. Né? Chamado a escrever, ele limitou-se a mencionar a liberdade sexual, sem dar a mínima indicação de como o reino dos prazeres poderia articular-se com a organização da economia. No entanto, justamente por seu caráter sonhador e utópico, o marcusismo atraiu grande simpatia da massa estudantil. Claro, a massa estudantil não tem responsabilidade econômica. Por definição, são todos ali, ou o pai está pagando as mensalidades, ou ele está numa faculdade pública, ou ele é subsidiado. Ele não tem nenhuma, a maioria, pode ter um ou dois que trabalham, né? Mas, em geral, o estudante não tem nenhuma responsabilidade econômica, então se você falar para ele de um mundo que é governado pelo prazer, em vez de ser governado pela repressão e pelo trabalho, ele vai achar uma maravilha. Né? No entanto, justamente por seu
caráter sonhador e utópico, o marcusismo atraiu grande simpatia da massa estudantil, que fez do seu autor o guru involuntário das rebeliões de 1968. No fim da vida, Marcuse desenvolveu certa antipatia para com a militância estudantil, acusando-a de frustrar o projeto revolucionário. Mas como eles poderiam fazer de outro jeito? Que domínio eles têm dos meios de produção ou da máquina militar? O estudante não manda nada, só sai para fazer barulho. No outro campo, no entanto, Marcuse foi, de certo modo, profético. Ele anteviu, até certo ponto, a ascensão das quadrilhas de narcotraficantes à posição de forças políticas temíveis e até mesmo determinantes. Qual é a diferença entre os narcotraficantes e os estudantes? Ora, meu Deus do céu, os narcotraficantes não têm meios de produção, mas eles têm meios de destruição. Eles estão mais armados do que a população, e em geral mais armados do que a polícia, e às vezes mais armados do que o exército. Então, esses têm meios de agir. Então, de todas essas classes que ele descreveu como portadoras do espírito revolucionário, só os narcotraficantes é que tinham a ganhar e como de fato se tornaram um poder determinante. Hoje acredita-se que pelo menos 1/3 do dinheiro que circula pela Bolsa de Nova York é lavagem de dinheiro de narcotraficante. 1/3. E quando você vê que, uns anos atrás, eu lembro que eu até escrevi um artigo sobre isso, o chefe da Bolsa de Mercadoria de Nova York, Philip Grasso, foi até a Floresta da Colômbia para ter uma conversa reservada com Manuel Marulanda, que era o chefe das Farc. E do quê? Naturalmente, eles têm negócio, têm algum interesse em comum. O que o presidente da Bolsa vai fazer lá? Né? Então, para você ver como o dinheiro do narcotráfico está intimamente ligado ao funcionamento do capitalismo atual.